A Cidade do Homem Nu, Flávio de Carvalho, 1930. O mundo caminha, progride. O estudo das legislações atuais nos leva à convicção de que as cidades futuras terão que abordar problemas opostos aos trazidos até hoje pelas concepções cristãs da família e da propriedade privada. Cumpre a nós, povos nascidos fora do peso das tradições seculares, estudar a habitação do homem nu, do homem do futuro, sem Deus, sem propriedade e sem matrimônio. No norte da Alemanha, como em diversas partes do mundo culto, a ligação livre é um fato. A concepção do Estado como único proprietário tende a se impor com a socialização dos filhos e da fortuna, sendo que na conservadora Inglaterra o imposto sobre a herança já atingiu a 40%. O homem perseguido pelo ciclo cristão, embrutecido pela filosofia escolástica, exausto com 1500 anos de monotonia recalcada, aparece ao nosso século como uma máquina usada, repetindo tragicamente os mesmos movimentos ensinados por Aristóteles. O ciclo cristão destaca-se sobre as outras religiões por ter dominado o homem mais civilizado. Mas esse homem civilizado acorda para ver no ciclo cristão a destruição de si mesmo. As outras religiões são narcóticos idênticos. O burguês venera o passado e os acontecimentos do passado, tal como o concebeu uma tradição decaída. Ele repete o passado sem saber porquê. Ele aos poucos destrói o seu organismo, as possibilidades de progresso e mudança. Nos dias de hoje, a fadiga é manifesta. O homem-máquina do classicismo moldado pela repetição continua nos feitos seculares do cristianismo. Não mais pode aturar a monotonia dessa rotina. Ele parecerá asfixiado na relação lógica pelo mais eficiente, pelo homem natural. A fadiga o ataca, ele precisa despir-se e apresentar-se nu, sem tabus escolásticos, livre para o raciocínio e para o pensamento. Apresentar sua alma para a pesquisa, procurar a significação da vida. Violentamente atacado de cristianismo, o processo será talvez lento, mas não impossível. Perseguido pelos tabus da sociedade, ele limita seus desejos, aperta o seu cérebro, impedindo o raciocínio de funcionar, dando preferência à repetição por encontrá-la feita, evitando a todo custo e instante a mudança, transformação indispensável ao progresso. Por que entravar o progresso com o velho mecanismo escolástico? Por que venerar o passado, quando não conhecemos nenhum limite ao pensamento? Por que abafar os nossos desejos, quando não conhecemos a natureza última desses desejos? Não conhecemos sequer as consequências desses desejos. O homem livre, despido dos tabus vencidos, produzirá coisas maravilhosas. A sua inteligência libertada criará novos ideais, isto é, novos tabus. O seu ego se selecionará automaticamente em grupos, procurando caracterizar uma série de tendências. Livre, ele sublimará os seus desejos com saciedade, aparecendo logo novos desejos. Livre, ele se organizará automaticamente, porque não encontrará nenhum impedimento social que o proíba organizar e poderá progredir. Presentemente, ele elabora lutando contra suas tendências sem um objetivo em vista, sem saber por que ele luta, nem aonde vai. É um mecanismo de repetição não produtivo. É um mecanismo nefasto que procura destruir o que há de mais grandioso, procura destruir a sua possibilidade de melhorar, de progredir. O homem se destrói a si mesmo sem saber por quê. A visão de uma nova era se apresenta para a humanidade. Um novo momento atrai o homem. Como progredir? A sua índole repele o passado, porque no passado nada viu senão a repetição dos dogmas inconvenientes. Ele deseja saltar fora do círculo, abandonar o movimento recorrente e destruidor da sua alma,
procurar o mecanismo de pensamento que não entrave o seu desejo de penetrar o desconhecido. Pesquisar sua alma nua, conhecer a si próprio. Mas qual será esse mecanismo? Em São Paulo, fundou-se há alguns anos a ideologia antropofágica, uma exaltação do homem biológico de Nietzsche, isso é, a ressurreição do homem primitivo livre dos tabus ocidentais, apresentação sem a cultura feroz da nefasta filosofia escolástica. O homem, como ele aparece na natureza, selvagem, com todos os seus desejos, toda a sua curiosidade intacta e não reprimida. O homem que totemiza o seu tabu, tirando dele o rendimento máximo. O homem que procura transformar o mundo não métrico no mundo métrico, criando novos tabus para novos rendimentos, incentivando o raciocínio em novas esferas. Essa ideia, iniciada em São Paulo por Raul Bopp, Oswaldo Costa, Clóvis Guzmão, Oswald de Andrade e outros, com ramificações no Rio e outros estados, foi entusiasticamente recebida pelo filósofo Kirzelin e o urbanista Le Corbusier, que viram nela um meio de progredir, uma possível felicidade longínqua. O homem antropofágico, quando despido dos seus tabus, assemelha-se no homem nu. A cidade do homem nu será sem dúvida uma habitação própria para o homem antropofágico. Ele poderá sublimar os seus desejos organizadamente. Ele poderá sentir em si a renovação constante do espírito. O movimento da vida aparecerá de um realismo estonteante e ele compreenderá que viver é raciocinar velozmente e dominar os tabus pela compreensão. A cidade americana não é mais a cidade fortim da conquista. Ela será a cidade geográfica e climatérica, a cidade do homem nu, do homem com raciocínio livre e eminentemente antropófago. A cidade antropofágica satisfaz o homem nu porque ela suprime os tabus do matrimônio e da propriedade. Ela pertence a toda a coletividade. Ela é um imenso monolito funcionando homogeneamente. Um gigantesco motor em movimento, transformando a energia das ideias em necessidades para o indivíduo, realizando o desejo coletivo, produzindo felicidade, isso é, a compreensão da vida ou movimento. A cidade do homem nu será toda ela a casa do homem. O homem encontrará na sua casa imensa. O homem encontrará na sua casa imensa as suas necessidades organizadas, arquivadas em locais apropriados, permitindo o acesso fácil e imediato. Ele não perderá energia inutilmente como o nosso homem de hoje. A sua fadiga será a mínima, o seu relacionamento espantoso surpreenderá a ele próprio. Ele encontrará na sua vida uma nova felicidade, a felicidade da eficiência, um novo orgulho, o de ter conquistado a sua alma, o orgulho da compreensão da sua existência e do desejo de mudar sempre. A cidade organizada formará um único monolito com um aspecto uniforme. O aspecto será a função das necessidades do homem. Ela simbolizará pelas suas formas, pelas suas cores, o mecanismo da alma do homem nu. A cidade será a imagem matemática do homem livre, o homem que repeliu a angústia do dogma escolástico, do homem que libertou o seu raciocínio de uma decrepitude indesejável. As necessidades do homem serão concêntricas, por ser a disposição concêntrica, a mais igualmente acessível a todos. Elas serão localizadas em círculos concêntricos. O bem-estar geral da cidade, a magnitude da eficiência da vida da cidade, depende da posição relativa dessas zonas. Uma zona inconvenientemente locada em relação ao centro poderá trazer sérios distúrbios no equilíbrio orgânico das cidades, perturbando o seu processo. As nossas cidades de hoje são verdadeiros pandemônios e vivem em constante desequilíbrio.
O homem de hoje gasta sua energia inutilmente devido ao organismo doentio da cidade. A cidade cansa o homem, destruindo a sua energia vital. O homem da cidade de hoje não aproveita a sua capacidade de produção. Não pode aproveitar. Porque o organismo burguês desorganizado tudo faz para aniquilar no homem o gosto pela vida, o entusiasmo de produzir coisas, o desejo de mudar. A cidade do homem nu será a metrópole da oportunidade. Um centro de sublimação natural dos desejos do homem, um centro de reanimação de desejos exaustos, um grande centro de produção da vida orgânica, de seleção e distribuição dessa vida em forma de energias úteis ao homem. Um grande centro de pesquisas para descobrir as coisas do universo e da vida, para conhecer a alma do homem, torná-la métrica e utilizá-la no bem-estar da cidade. A cidade do homem nu é dominada pelo centro de pesquisas. Essa é a única autoridade constituída, o centro de pesquisas. Ele seleciona e distribui de acordo com um critério científico. Ele domina e ordena todas as energias da metrópole. Ele é o Deus mutável, o Deus em movimento contínuo, o Deus símbolo do desejo maravilhoso de penetrar no desconhecido. O centro de pesquisas em forma de anel externo e concêntrico com os outros anéis. Ele é o primeiro anel da cidade. O centro de ensino e orientação do homem é um anel anexo ao centro de pesquisas. O centro de gestação, máquina imensa, onde a vida é estudada, catalogada, se encontra isolada por um parque do centro de pesquisas. Devido às magníficas condições higiênicas das cidades, o centro hospitalar é muito pequeno e faz parte do centro de pesquisas. A erótica ocupa na vida do homem nu uma posição de destaque. O homem nu selecionará ele mesmo as suas formas eróticas. Nenhuma restrição exigirá dele esse ou aquele sacrifício. A sua energia cerebral será suficiente para controlar e selecionar os seus desejos. A zona erótica é realmente um imenso laboratório onde se agitam os mais diversos desejos, onde o homem nu pode encontrar sua alma antiga, pode projetar sua energia solta em qualquer sentido, sem repressão, onde ele realiza desejos, descobre novos desejos, impõe a si mesmo uma seleção rigorosa e eficiente, forma o seu novo ego, orienta a sua libido e destrói o ilógico, aproximando-se assim do Deus símbolo, sublime angústia do desconhecido, da mutação do não métrico. A religião tem o seu lugar adequadamente localizado na zona erótica, sendo ela uma forma de erotismo, como ficou esclarecido pelo mecanismo de Freud. O centro de alimentação está também situado na zona erótica. A administração se encontra no núcleo central da cidade, assim como a locomoção, que é toda subterrânea e se irradia desse núcleo. A habitação está localizada num grande anel central, próximo à administração. A cidade do homem nu é a habitação do pensamento. O homem produz ideias que são orientadas e aproveitadas na melhoria da raça e no caminhar do progresso. É uma grande máquina de ideias para calcular o meio de progredir sempre, calcular um processo de constante renovação mental. Os núcleos industriais e produtivos serão situados fora da grande máquina de calcular. A cidade do homem nu é um motor gestor de ideias que orienta e dirige o país, movimentando a indústria e a agricultura, preparando o homem para ser feliz. O continente americano, pela sua privilegiada situação histórica, está mais apto que qualquer outro a contemplar o problema do homem nu. O continente americano não herdou do passado o recalque trágico da filosofia escolástica. Ele possui elementos próprios para criar uma civilização nua. Um novo mecanismo despido dos tabus da velha Europa. Uma renovação científica
e estética que o colocará na vanguarda da organização humana. Convido os representantes da América a retirar suas máscaras de civilizados e pôr à mostra as suas tendências antropófagas, que foram reprimidas pela conquista colonial, mas que hoje seriam o nosso orgulho de homens sinceros, de caminhar sem Deus para uma solução lógica do problema da vida da cidade, do problema da eficiência da vida.